Cumprimento, amados irmãos e amados ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar para meditação um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amados, você já pensou na mensagem da cruz? O apóstolo Paulo, ele vem falar que a mensagem na cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, o servo do Senhor, é o poder de Deus. Porque foi na cruz, e é na cruz, em que os problemas da humanidade são resolvidos. O maior problema da humanidade, com certeza, não é a pandemia do coronavírus. O maior problema da humanidade é a pandemia do pecado. É a pandemia do pecado que enfermou toda essa terra. Toda a terra está enferma. A Bíblia é bem clara com relação a isso aí, em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão destruídos da presença, da glória do Senhor. Então, todos nós nascemos em pecado. E o homem em pecado, ele está destinado à condenação, ao inferno e, posteriormente, ao lago de fogo e enxofre. Mas Deus, que é grande misericórdia, Deus que é grande amor, Deus, ele envia o teu Filho, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, para, por intermédio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para que a pessoa não venha perecer, não venha morrer, ter a segunda morte, a separação da alma e espírito de Deus. Jesus, ele veio com esse propósito, de perdoar os meus, os teus pecados. Jesus veio com esse propósito de sarar essa terra. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio para entregar a vida por nós, pecadores. Quantas pessoas estão perecendo porque não crê na mensagem da cruz? É loucura. Porque quando você fala que Jesus, ele entregou a vida por nós, pecadores, quando você fala que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e quando você fala que Jesus, ele foi morto e entregou a vida por nós, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, as pessoas não creem na ressurreição, as pessoas não creem no poder sobrenatural de Deus, e elas não creem na mensagem da cruz. Amados, o problema é o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado mantém as almas aprisionadas no reino das trevas. O pecado, ele que muitas vezes leva a pessoa e mantém a pessoa da incredulidade, enferma, surda espiritualmente, cega espiritualmente, não consegue enxergar que a mensagem da cruz, vê a mensagem da cruz, não consegue ouvir a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, que Jesus Cristo é o único que pode perdoar o nosso pecado, que Jesus Cristo é o único que pode reconciliar o homem pecador com o Deus o Pai, porque o Deus o Pai é santo, o Deus é santo, e o que impede é a barreira do pecado, mas Jesus Cristo, ele coloca como mediador, retirando o pecado que habita em nós, e nos vestindo com as vestes brancas da justiça de Deus. Aí o homem agora ele pode chegar a Deus, ele pode reconciliar com o Pai. Meu amado ouvinte,
Desperta com relação ao plano espiritual. Desperta com relação à sua vida espiritual. Desperta com relação à eternidade. Tem pessoas que ela vê a vida somente no plano terrestre. Ela acha que ela tendo um bom emprego, ela acha que ela tendo o que comer e beber e ter um lazer, isso é tudo. Amado, engano teu. Um dia você vai morrer, assim como eu vou morrer um dia. Se Jesus não vier buscar o teu povo, tua igreja, arrebatar a tua igreja, que se isso acontecer, nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que se vier na minha vida, o corpo será transformado, não passaremos pela morte. Mas, amado, mas o fato é que, se Jesus não vier, nós teremos uma morte física, mas não uma morte espiritual, porque nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós fizemos aliança com Deus, uma aliança de sangue, um pacto que Jesus ali, um pacto do Novo Testamento, o sangue da eterna aliança que foi derramado por mim e por todos aqueles que crê na mensagem da cruz, que é o poder de Deus para a salvação, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Pense nisso, amado. Antes que você fim dos seus dias nessa terra, antes que você vá ao inferno ser condenado e lá não tem mais jeito nada, amado. A loucura é o homem, ele não avaliar o risco da sua vida sem Jesus. Amado, a loucura é a pessoa acreditar em outro evangelho, em outros deuses, que não pode salvar, em outros nomes que não pode salvar. Sabe por que não pode salvar? Porque são homens, embora homens de Deus, como Paulo, como José, como Maria, mas esses homens e essas mulheres santas não podem salvar porque nasceram em pecado. Todos eles precisam do Redentor vivo para perdoar os pecados. Por isso, o apóstolo Pedro, em Atos 4,12, diz que nenhum nome dado debaixo do céu da terra que possam invocar para ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo, amado. Pense nisso. Pense que sua vida está em perigo, a sua vida está em risco, porque você não crê na mensagem da cruz, você não crê no evangelho de Cristo, você crê em outro evangelho, você crê em outros nomes. Amado, a Bíblia é a palavra do Senhor. Examine ela, você vai ver que ela de Gênesis Apocalipse vai falar da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o homem não venha morrer, não venha ser condenado com o mundo, que o mundo jaz no maligno. Meu amado ouvinte, meu amado amigo, minha amada amiga, Jesus te ama e quer te dar essa maior bênção, que é a salvação, o maior presente da salvação que de Deus. Quando você invoca o nome do Senhor, quando você crê em Jesus Cristo, quando você passa a congregar numa igreja evangélica, você que está desigrejado, você que está afastado, você que está desviado, olha os sinais, você entende, os sinais aí cada vez mais fortes, as dores de parto. Até quando você vai negligenciar a mensagem da cruz? Até quando você vai ficar dormindo o sono da indolência? Até quando você vai ficar nessa monidão, nessa situação que você se encontra em pecado? Até quando? Meu amado, desperta, ó tu que dormes, coloca de pé e Deus falará contigo, amado. Deus, Ele quer fazer uma obra, mas precisa encontrar um espaço para fazer a obra. E você, ouvinte, amigo, amiga, aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, faz uma aliança com Ele, faz um pacto com Ele, dobra teu joelho, peça perdão pelos seus pecados e endireita os seus caminhos e venha congregar na igreja evangélica perto da sua casa, mas procura servir a Deus, porque os dias estão se aproximando, os tempos estão se aproximando. A ira de Deus está sobre a terra. Essa pandemia, amado, nada mais que a ira de Deus.
Para quê? Para que Deus está amassando a terra, para que o povo possa despertar que há um Deus no céu, um Deus santo, e há um povo na terra que precisa dele, precisa de perdão do pecado, precisa aceitá-lo, precisa invocar o nome dele, precisa fazer uma aliança com ele. Meu amado, pense nisso. Nós, pastores, nós, pregadores da palavra de Deus, nós viemos aqui proclamar o reino de Deus, proclamar a justiça de Deus, proclamar o amor de Deus, mas Deus espera ele ser aceito em vossos corações. A loucura do homem é quando rejeita a mensagem da cruz. A loucura do homem é quando rejeita o chamado de Deus para a salvação, para a eternidade. Porque, amado, é eternidade. As pessoas vão ser condenadas e por toda a eternidade vai estar aprisionadas no lago de fogo e enxofre, sofrendo por toda a eternidade. E a igreja do Senhor, aquele que ouve o chamado, aquele que obedece ao chamado, ele vai estar nas mansões celestiais por toda a eternidade. Lembra que Jesus, ele veio não para condenar o mundo, que o mundo já está condenado, o mundo está todo em pecado, mas Jesus veio para salvar o mundo e pessoas individualmente, porque a salvação é individual. Então pense, amado, no que você tem feito. Pense que Deus está te dando tempo, a oportunidade de servir a Ele. Pense, quantas pessoas falam assim, Deus não existe. A Bíblia diz no Salmo 10 e 14, diz honesto do seu coração, não há Deus. Olha, amado, para você mesmo. A maior existência que Deus existe é o ser humano, um homem complexo. Olha para a natureza. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus é um Deus criador de todas as coisas. Olha o que o Deus criou, os céus, a terra, os animais, e o homem, a sua imagem e semelhança. Nem se pode falar que Deus não existe, amado. Olha só, amado, isso é uma loucura. A pessoa não crê no Deus criador de todas as coisas. Isso é uma loucura, amado. E nessa loucura a pessoa vai pagar um preço tão grande porque rejeitou a mensagem, o amor de Deus. E Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensa nisso, amado. Pensa nisso. E você que é servo do Senhor, firme na presença do Senhor, firme, porque o Rei está voltando para buscar o teu povo, buscar a tua igreja. A qualquer momento a trombeta pode soar e vai ser muito triste se você não estiver entre os chamados, entre os escolhidos por Deus, eu estiver na posição para subir. Amado, é a mensagem de hoje para a meditação nossa. A palavra da cruz é loucura para que os perece, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Na cruz, Jesus perdoou nossos pecados. Na cruz, nossos problemas são resolvidos. E Jesus ali, ele fala com o Pai, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Por isso, a pessoa é necessário passar pela cruz do Calvário. Sem a cruz do Calvário, não há salvação. Não há perdão dos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos nossos pecados. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos. Que você medite, reflita da sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.